Muito bom dia para vocês, meus caros. Muito café na vida de vocês nessa sexta-feira. Todos nós vamos precisar, né? Último dia da janela de transferências em vários mercados importantes aqui na Europa. E antes do Gelada com Queçada, que ainda vai rolar ao vivo nessa sexta-feira, eu não poderia deixar de gravar esse vídeo aqui, especialmente para o torcedor do Bayern de Munique, porque o Bayern finalmente, depois do técnico Thomas Tuchel tanto encher a paciência da direção bávara para contratar um jogador com essas características, encontrou o seu primeiro volante, né? Ou como dizem aqui em Portugal, o trinco, o número 5 no Brasil, o número 6 na Europa. Estamos falando de João Palhinha, o português João Palhinha, de 28 anos, 1,90 m, destro, uma baita contratação para o Bayern de Munique. Eu vou explicar por quê nesse vídeo. Finalmente chega o cara que pode aí proteger a defesa do Bayern, como o Bayern não tem tido há muitos e muitos anos. E o Tuchel está certo nessa por pedir um jogador com essas características. A gente vai falar da negociação em si, vai falar também das características e como joga João Palhinha. Vamos falar também das contratações do Bayern e fazer um balanço aqui do mercado, que ainda pode pingar alguma coisa nessa sexta-feira. E tudo isso, até porque eu acordei cedo para tomar um café e para trocar uma ideia com vocês, merece o like da galera. Então já chega deixando o like sem compromisso, ajuda demais. E vocês estão caprichando ultimamente, então brigadão por isso, tá? E comentários. O que vocês acharam de João Palhinha no Bayern de Munique? Se inscreve no canal quem não é inscrito. Primeiro de tudo, dá o crédito da informação, que já vem surgindo desde o início dessa semana, um pouquinho mais, eu acho. Florian Plettenberg, né, jornalista alemão no Twitter, hoje cravou a informação na manhã dessa sexta-feira, mas ele que fez toda a cobertura. Então, quem não segue o cara já deveria seguir, especialmente torcedor do Bayern de Munique. Vamos falar um pouquinho do Palhinha, que foi líder de desarmes, e isso é muito significativo, dentro da Premier League com o Fulham na temporada passada. E é um jogador que, por onde passou aqui em Portugal, deixou uma boa impressão com os treinadores. Ele era a peça fundamental do Sporting, que conseguiu sair da fila campeão português, né? O time do Rubem Amorim. Típico volante de desarme, ele é muito bom em desarmar e as estatísticas estão aí para provar. Ele é bom no 1 contra 1 defensivo, né? É um jogador que tem a passada larga, então ele é veloz no meio campo quando precisa ser. Podem esperar aqueles típicos carrinhos de desarme, porque ele tem um tempo de bola muito interessante. Na bola aérea defensiva, ele é extremamente eficaz, até pela altura, 1,90 m. Pode também ser eficaz na bola aérea ofensiva, mas pensando ali no meio campo do Bayern de Munique, enfim, nas bolas quebradas que muitas vezes vêm nos lançamentos, nas costas da defesa, acho que o Palhinha vai fazer toda a diferença nessa proteção da defesa do Bayern, que muitas vezes nos jogos consegue criar um volume de oportunidades muito grande lá na frente, mas que deixa a sua defesa desprotegida. E se a gente olhar o mapa de calor do Palhinha, a gente vê que é um cara que não passa muito da linha do meio campo, né? Não é um jogador de chegada. Eventualmente, na bola aérea, vai estar lá dentro da área, na parte ofensiva. Mas é um jogador que, especialmente e essencialmente pelo tipo de atleta que protege a defesa. A função dele é desarmar e acionar os jogadores com velocidade. Isso ele faz muito bem, tem qualidade no passe e não enrola muito, não fica girando no meio campo. Ele desarma, passa com qualidade, também tem uma bola longa interessante, apesar que essa função talvez agora fique mais para o Kimmich, e isso é a grande notícia. O Thomas Tuchel já vê o Kimmich há algum tempo como número 8 e não como número 5, ou seja, segundo volante, para ele dar um passo a mais no terço de campo e ter mais a liberdade para criar e pensar o jogo ao invés de defender. O Kimmich não é um jogador como o Thiago Alcântara era, que baixava na linha da defesa e conseguia armar o jogo com certa facilidade. Muitas vezes ele enrolava demais e desacelerava o jogo, e isso é ruim. O Palhinha, apesar de não ter a qualidade técnica de um Thiago Alcântara, nem de perto, é um jogador que faz as coisas, como eu disse, mais simples. E o Kimmich, tendo essa liberdade, é um cara que pode chegar ali para finalizar de repente, não vai pisar tanto na área, não imagino isso, até pelos jogadores que o Bayern tem à frente,
mas é um jogador que pode ter finalização, um jogador de bola longa, um jogador de passe enfiado, um jogador que pensa mais o jogo, e isso também vai potencializar o jogo de Kimmich, que nos últimos tempos, vamos falar o que é verdade aqui, não vem sendo o Kimmich que a gente está acostumado e que foi por muito tempo um dos melhores na sua posição. Portanto, como característica de jogo, eu sublinho isso do Palhinha. Muito bom do desarme, muito bom na bola aérea defensiva, muito bom no 1 contra 1 defensivo, né? Em roubadas de bola, e muito bom também em preencher aquele espaço e proteger a defesa. Ocupa muito bem os espaços defensivamente. Às vezes a gente fala aqui de ataque aos espaços ofensivos, mas o cara que sabe se posicionar muito bem defensivamente faz toda a diferença. E ele é forte fisicamente, né? 1,90 m, então tudo isso conta a favor de João Palhinha. Essa negociação em si, 65 milhões, eu acho caro para um jogador de 28 anos, não vou negar, o mercado está como está e a gente... Caro e barato virou tudo muito relativo, né? Entretanto, tem a taxa Premier League, o jogador não sai de lá por um valor muito baixo, o Bayern precisava pagar, o Fulham inicialmente pedia mais, 75 milhões, o Bayern queria pagar menos de 60, fechou em 65. O que viabiliza muito a contratação para o Bayern equilibrar as contas é a saída do Gravenberch, que vai ser jogador do Liverpool. E o Gravenberch tem características totalmente diferentes do Palhinha. É muito mais Kimmich, é muito mais um número 8, até com outras valências, mas que não estava bem no Bayern de Munique, estava no banco de reservas, insatisfeito, demonstrava essa insatisfação em entrevistas, queria sair e ter um jogador desse, por mais que ele seja mais promessa, até em termos de idade, dentro do plantel é complicado. Então o Bayern vende para o Liverpool, se eu não estou enganado, na casa dos 45 milhões de euros, 40 mais bonificações, e traz com esse dinheiro, colocando um pouquinho mais, o que o Tuchel queria. O Palhinha, um primeiro volante, né? Então eu acho que nesse caso específico é um grande acerto. O Palhinha, dentro da seleção portuguesa, é titular hoje em dia, é o volante, o cara que protege a defesa. A gente sabe a qualidade da seleção portuguesa do meio para frente e a gente sabe da necessidade de ter um cara que faça essa proteção, assim como ele vai fazer no Bayern. E com 28 anos, cara, um contrato aí de 5 anos, ele vai ter 33 no final do contrato, é muito bom. Tá no auge da carreira, já mostrou isso dentro da Premier League e fico surpreso de outros clubes, como por exemplo o próprio Liverpool, que precisava tanto de um primeiro volante, não ter ido atrás do Palhinha. 65 milhões de euros talvez fosse um pouco caro para o Liverpool. Ok, mas nem ter tido interesse, nem avançar pelo jogador, acho um pouco estranho, porque casaria muito bem em alguns clubes da Inglaterra maiores do que o Fulham, mas enfim, agora é jogador do Bayern de Munique. Olhando para o geral das contratações do Bayern, já tinha ido muito bem, e aí eu vou fazer justiça aqui, porque a gente critica quando tem que criticar. Já tinha ido muito bem na temporada passada na janela de verão, com o Salihamidzic e com o Kahn. Faltou contratar um centroavante e a gente viu como isso fez falta. Esse foi o grande erro. Mas nessa janela, o Bayern foi extremamente feliz. Trouxe mais um jogador de composição no meio-campo, né? Já que saiu o Sabitzer, o Laimer, que é bom jogador para ser banco de reservas, uma boa opção para render em muitos jogos. Trouxe o Kim Min-jae, melhor zagueiro do campeonato italiano, provavelmente será titularíssimo aí do lado do De Ligt. Trouxe o Rafael Guerreiro, que está machucado, mas vai ser um jogador útil durante essa temporada. Assim vejo, porque era assim no Borussia Dortmund. Trouxe Harry Kane. Não preciso falar muita coisa, já falamos demais aqui. Finalmente, um camisa número 9 que vai entregar os gols que o Bayern precisa. Já em 2 rodadas da Bundesliga fez 3 gols. Agora traz João Palhinha para proteger o meio-campo. Ou seja, contratou jogadores específicos, importantes e que vão criar uma espinha dorsal nessa equipe do Bayern de Munique. Ainda estão falando de algumas outras possibilidades, né? O Chalobah pode fechar ainda nessa sexta-feira, mas aí são outros 500. Para mim, o Bayern acerta e acerta muito, e tendo esse jogador que faltava no plantel, dá um passo, inclusive, adiante para a gente cravar aqui hoje em dia
que o Bayern de Munique é um dos favoritos para vencer a Liga dos Campeões. Em termos de plantel, não deve nada para ninguém, para Manchester City, para Real Madrid. Tem jogadores e muito bons jogadores para várias posições que podem, inclusive, render os jogadores titulares. Então, por isso, o Bayern de Munique, como sempre, é uma força, mas dessa vez foi muito cirúrgico e muito bem no mercado de transferências. E não se engane vocês achando que o Bayern de Munique não tem dinheiro. O Bayern de Munique tem muito dinheiro. Faturamento recorde nessa temporada, 835 milhões de euros. Mas o Bayern de Munique equilibra as contas muito bem, não faz loucuras no mercado. Tanto que para contratar o Harry Kane foi o filme que foi. Mas João Palhinha chega dentro desse equilíbrio. Grande contratação do Bayern. E vamos pro gelada mais tarde. Por enquanto só no cafezinho. Bora.